pelo vereador Luiz Vieira. Luiz Vieira, por favor, pode fazer uso aí do microfone, 2 minutos, por favor. Boa noite a todas e todos. Eu retorno esse microfone na qualidade de vereador, mas também de técnico, mestre em sustentabilidade, doutorando em meio ambiente e sociedade pela Unicamp. E hoje eu fiz o protocolo, como eu havia dito ontem, de algumas propostas a essa revisão do plano diretor. Então, também salientando isso para os conselheiros, para a população presente, para que conste em ato e também para que a gente possa fazer essas cobranças junto ao Conselho e junto à sociedade vinhedense. O primeiro ponto é a recuperação de APPs e uma lei regulamentando isso em Vinhedo, exemplo que colocou muito bem o professor Rinaldo. Muito importante que nós tenhamos isso para que a gente também não cave o buraco das represas e depois não tenha como encher de água. Também falamos sobre gatilhos, não somente para a água, mas também para a mobilidade urbana, acesso à educação, à saúde, a serviços básicos, a assistência social. Eu entendo que uma cidade realmente desenvolvida é aquela em que não há fome, em que não há pessoas em vulnerabilidade, mas sim que a gente consiga garantir oportunidades para todas essas pessoas. Eu também pontuo a expansão do skyline central da área de preservação, retirando corredores de verticalização próximos ao centro. Então, Ana Lombardi Gasparini, Augusto Bombonati, Riachuelo, as áreas próximas à Igreja Matriz de Santana, à Praça Santana, para que a gente tenha uma preservação tanto da paisagem como também das características históricas daquele local. Também falo sobre descarbonizar a economia, sobre alternativas para o transporte não motorizado, para o transporte coletivo, tantas outras soluções baseadas na natureza e jardins de biorretenção, são propostas que são colocadas nesse documento que eu protocolei, e remover as diretrizes viárias da macrozona de proteção ambiental leste, porque isso eu entendo que é completamente absurdo, termos vias passando por aquela área, e finalmente Buracão e Paiol Velho, que era um ZIT, isso aqui foi colocado pelos conselheiros. O professor Rinaldo mencionou, só para concluir, por gentileza. Só para concluir. O professor Rinaldo colocou muito bem a produção de água, entre aspas, naquele local, mas é impossível, então, considerarmos esse local zona de expansão urbana 2. Então, ali pode ser ZIT, mas também pode ser uma zona de conservação ambiental urbana. Então, é uma proposta que eu também coloco no material que foi protocolado. Obrigado. Obrigado. Eliane de Carvalho Melo. Os conselheiros não podem se manifestar após o munícipe ter. Como conselheiro, o conselho pode se manifestar. Não, nesse momento não, agora está aberto para eles se manifestar, não para os conselheiros. O conselheiro, o conselho, qualquer um conselho pode se manifestar. Conselheiro, hoje, muito embora seja uma reunião também do Conselho, é uma audiência pública instituída pelo decreto, com as regras do decreto que a instituiu. Por isso que a gente criou etapas, justamente para a questão de organização da audiência pública. Então, tudo que tinha quanto aos conselheiros da manifestação dos conselheiros, já foi dada a oportunidade na terceira etapa. Então, nesse momento, a voz é dada diretamente aos munícipes, pois, assim como os conselheiros, eles também, na audiência pública, têm direito à voz, a manifestar o seu interesse pelo plano, a criticar o plano, a apresentar propostas. É a oportunidade do munícipe que a gente vai estar tolhindo, caso a gente retorne à etapa anterior, dando manifestação, o direito de manifestação à Vossa Senhoria também. Então, eu estou dizendo o seguinte: infelizmente foi dada a oportunidade. O conselho, eu acho que ele pode se manifestar após a solicitação de qualquer município. Infelizmente, é uma questão de organização do evento, a gente não vai poder conceder. Eu peço desculpas, tá bom? É que ontem 2 conselheiros falaram depois, mas só por questão de ordem, pessoal, vamos seguir as etapas do que foram definidos no início, tudo bem? Porque para que possa ocorrer progresso, a gente precisa de ordem. Então, por gentileza, vamos seguir o que foi combinado. Obrigado. Pode, município, falar. Boa noite a todos. Eu gostaria, primeiramente, de deixar o protesto como cidadã de Vinhedo,
sobre a forma como está sendo conduzida essa audiência pública. Primeiro, eu gostaria de saber se é uma reunião do Conselho ou se é uma audiência pública. É verdade que as coisas têm que ter ordem, como o senhor disse. Agora, não é uma forma democrática baixar um decreto e dizer que a população tem apenas 2 minutos para apresentar a proposta para um plano diretor que vai definir o crescimento da cidade para as próximas décadas. Isso não é dar palavra ao cidadão, não é abrir para o público. Eu sou jornalista e eu trabalhei há 20 anos em São Paulo, 4 anos cobrindo a Câmara Municipal, 4 anos cobrindo a Assembleia Legislativa e cobri muito o Palácio dos Bandeirantes também. Eu nunca vi, em todas as CPIs e audiências públicas, em tudo que eu participei, se dar para a população um tempo tão curto. E quando esse tempo é baixado de cima para baixo, que são só 2 minutos para a população, num decreto, isso não é democrático. Eu não considero isso uma audiência pública, porque não foi dado o direito à população de se manifestar como deveria em relação a um tema tão sério. E eu acho muito importante deixar essa apresentação, essa fala aqui, porque está sendo gravada e isso passa a ser um documento oficial. Por isso também seria muito importante que nós tivéssemos tempo para apresentar as propostas aqui, onde está tudo sendo gravado. Uma audiência pública é uma ferramenta importantíssima para o exercício da cidadania e não poderia ser desse jeito. Inclusive, eu também fiquei muito contrariada aqui de ver a forma como o conselheiro foi tratado. Isso não está correto. Por favor, agora, Maria Tereza. O argumento de que a ocupação de área de proteção ambiental é alternativa para a invasão e ocupação irregular de terras, especialmente em zonas de proteção ambiental, ele é legítimo como base para o estabelecimento de um novo zoneamento nas áreas de proteção ambiental. Ocupação irregular em áreas de proteção ambiental são questões de polícia ambiental, de segurança pública, do Ministério e também de moradia popular, ou seja, uma ação social do Estado como garantidora do acesso à casa própria a uma população que tem uma certa vulnerabilidade social. Eles não estão morando lá porque eles querem, a grande maioria. Então, eles usam serviços públicos que eles precisam. Ao se pautar para a questão da invasão mostrada das beiradas do município, a base do argumento é que nós vamos deixar o loteador cuidar da área de proteção, porque o poder público não consegue fazer isso. É uma questão. Porque a segurança pessoal, da propriedade, do patrimônio, inclusive do patrimônio ambiental, ela é uma função do Estado. E a gente tem o Estado dizendo que vai abrir mão de um dever, e é um questionamento que eu endereço, dessa tarefa e delegar para um particular. Inclusive, quando um particular, como a APP, tem a sua área invadida ou desmatada, ele chama quem? Ele chama o Estado. Ele chama o Estado na figura da Polícia Ambiental. Né? Então, se os nossos órgãos de fiscalização e atuação estão deficitários, estão sucateados, não cabe ao Estado reforçar essas instâncias e não alterar o zoneamento do plano diretor em áreas que são áreas tão vulneráveis também como aquela população. São áreas
postura cidadã. Muito obrigada. Tiago William Freitas. Boa noite a todos. Segundo o plano da bacia do PCJ de 2019, página 46 e 51, a demanda no trecho do rio Capivari em Vinhedo supera em 67% a vazão outorgada no período de estiagem, configurando um setor crítico para conseguir novas outorgas, caracterizando, entre aspas, situação de alto comprometimento. Se hoje, segundo afirma o professor Rinaldo Calheiros, sou seu fã, professor, e o arquiteto Jaderson, a bacia do rio Atibaia possui uma água de excelente qualidade, o que pode diminuir o custo de seu tratamento para abastecer a população. Segundo o mesmo plano da bacia do PCJ de 2019, há volume disponível para outorgas na bacia do rio Atibaia. Sugestão 1. Por que então avançar nestas áreas de extrema importância em termos de recurso hídrico do município, alterando as regras de uso e ocupação do solo nesta região, liberando para loteamentos e aumentando a ocupação por casas e população? Essas áreas, então, deveriam ser mais protegidas ainda do que liberadas para loteamentos, e não serem sacrificadas para satisfazer uma bandeira de crescimento, que nesse caso vai totalmente contra o conceito de sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável de uma cidade não significa necessariamente crescimento. E se o desenvolvimento sustentável apontar para a necessidade do crescimento, que seja em outras áreas, não justamente nas áreas de mananciais de água pura da cidade. Eu tenho mais a falar, só mais, eu preciso concluir. Pode concluir. Alô? Tá. A minha sugestão 2, gostaria de sugerir, aproveitando toda a argumentação em torno do plano diretor sustentável apresentado, que seja pré-requisito, como se fosse um gatilho hídrico, para a aprovação deste plano, que o município se adeque, atenda e tenha conquistado o selo verde e azul, tendo todos os seus requisitos alcançados e aprovados neste programa, inclusive de educação ambiental. Obrigado. Gostaria de um momento de fazer um agradecimento, porque um plano diretor não é simplesmente um plano, ele é uma preocupação com a cidade. Eu gostaria de falar que eu fui nascido em Vinhedo, mas eu não tive essa oportunidade. Mas convivi em Guarulhos, na capital de São Paulo, e eu vi o quanto que, por mais que fale que o plano diretor ele traz diretrizes, ele também, se não cuidar muito bem dele, ele falir. Então, a minha preocupação é simplesmente para dizer a todos, primeiro na gratidão, que se debruçaram sobre a questão hídrica da cidade, se debruçaram sobre as questões, e como conhecedor um pouquinho da segurança pública, eu posso dizer o seguinte: não adianta depois correr atrás de ocupação de solo. Nós temos aí o sistema hídrico, temos o meio ambiente, nós temos que proteger. Eu ia simplesmente esquivar no entorno microfone, a condução aqui ficou um pouquinho atribulada. Eu acho que tem que repensar, antes dos decretos, tem que pensar na preocupação pela cidade. Eu quero tudo para essa cidade, eu sou grato aos profissionais que se debruçaram, mas vale a pena a gente pensar em conjunto, pela comunidade.
Tem muita gente que vai para o Pinheirinho, não tem ônibus para subir lá para o Pinheirinho. Então, quer dizer, vamos pensar em mobilidade urbana, vamos pensar em tudo. Então, eu quero agradecer imensamente a todos, mas pensar que todos podem, numa sinergia, procurar estar juntos para poder direcionar, pensar bem. O mercado financeiro, o mercado imobiliário está aí, ele é voraz, muitas vezes ele é voraz, ele esquece que nós temos famílias, temos história da cidade. Sou muito grato a todos, estou acompanhando esse plano diretor e quero dizer o seguinte: conte com a sociedade civil, eu faço parte dela e eu quero o bem do menino como todos pensam em ter. Não vamos deixar esse plano diretor ser um falido como de outras cidades que faliram. Muito obrigado. Muito obrigado. Próxima palavra, Ademar. Alô, boa noite. Como o tempo é curto, eu vou dar uma lida bem rápida. Segundo o senhor Jardim, Obrigado pelas palavras. Quando disse que realocado que as vias que serão um prédio de 8 pavimentos seriam nos vasos. Como exemplo, a Avenida Otávio Tasso. Mas que eu saiba, a Estrada Boiada, a Estrada da Capela, fica no vale? Fica? Eu não estou sabendo. Assim como a Avenida Independência fica na Independência, no vale. Um bom planejamento para fazer prédios de 8 pavimentos para evitar caos que está hoje, sem prédios ainda, seria utilizar as avenidas que têm pelo menos 2 vias bem afastadas uma da outra, assim como a Avenida Independência ou a Avenida Otávio Tasso. Por que liberar prédios de 8 pavimentos na Estrada Boiada, na Estrada Capela, onde hoje já é maior caos? Cadê estudo? Cadê planejamento? Tem arquiteto no meio? Por que não concentrar também os prédios em um lugar único e não esparramar pela cidade? Um prédio na Capela, outro na Estrada Boiada, outro no Otávio Tasso, outro no Cristo, e até Neymar, do senhor Jaderson, correndo atrás para fazer melhorias. Um bom planejamento é fazer infraestrutura primeiro, água primeiro, entre os empreendimentos. Não é assim que os empresários falam? Cadê uma mensagem que tinha parado? Em relação à ocupação irregular das greves, de princípio é falta de gestão, capacidade de fiscalizar. E todos os proprietários são coniventes. Os invasores não são culpados, são simplesmente massa de manobra. Os culpados são os proprietários. Vamos multar eles. E outra coisa, comparar o município de Itatiba, que é 4 vezes maior que Pinheiro, assim como o Valinha é bem maior. Pode concluir. Por favor. Pode concluir. Comparar assim, o Pinheiro é minúsculo, é questão de gestão. Pinheiro tem gestão, ou é conivente também? Tá bom. Para terminar, por isso digo, não ao plano diretor. Tá. Obrigado. Na sequência, Alexandre Gomes. Boa noite a todos. Bom, sou representante do Contur das entidades religiosas, no caso represento a Igreja Católica, sou membro participante da Igreja Santana e gostaria de dizer já de início que bom que o secretário disse que o plano não está finalizado, que ele está aberto a propostas, que ele está aberto a ideias. O meu intuito de estar aqui como representante do Contur e da Igreja Católica é dizer que a Igreja de Santana está na cidade como instituição há 108 anos. Então nós estamos na cidade desde antes de ser Pinheiro. Desde o distrito de Rocinha, a instituição está aqui contribuindo com a cidade, com o desenvolvimento, ou seja, a cidade cresceu em volta
da pequena capela, ela viu a cidade crescer, ela acompanhou a cidade crescer, o povoado crescer, na verdade, né? A emancipação de Vinhedo, na verdade, aconteceu em volta da igreja. As reuniões aconteceram no salão da igreja. Então, a nossa preocupação com essa verticalização foi dito que a área central ela está excluída. Mas eu gostaria de dizer que para que ela seja expandida além da linha férrea. Se vocês andarem um pouco pela represa, convido a todos a fazer uma caminhada pela represa, domingo de manhã. Eu faço isso desde criança. Convido a vocês que não são de Vinhedo, que estão aqui há pouco tempo, que façam isso. Olhem o cartão postal que nós temos em Vinhedo, que é a Igreja Matriz, e acrescentem para que essa zona ela seja aumentada, essa verticalização não seja expandida para Planalto, além da linha férrea, porque irá prejudicar o nosso cartão postal. O nosso maior patrimônio histórico e arquitetônico de Vinhedo é a Igreja Matriz. E talvez não tenha pensado nisso. Foi falado do Distrito Serra Azul. Vocês sabem, como membro do Conselho de Turismo, vocês sabem que tem sido feito muita coisa para trazer turista para Vinhedo. Posso concluir? Pode, por favor. O Conselho de Turismo tem feito muita coisa para trazer turista para Vinhedo. Isso é bom. Mas que cidade nós queremos mostrar para esse turista? Então eu quero que os conselheiros, a todos que estão trabalhando nesse plano, pensem nisso. Que cidade nós queremos oferecer para esse turista que chegar na cidade? E pense, a Igreja Matriz tem 108 anos. Nos ajude a manter essa história de 108 anos, a construir o futuro e a trabalhar junto com vocês pelo futuro da cidade. Muito obrigado. A sequência agora é